Olá, muito bom dia para você. Vamos começar essa edição do Senado agora, sabendo a atividade das comissões que se reúnem nesta segunda-feira. Às 9h30, a CPI dos maus tratos contra crianças e adolescentes faz audiência pública com juízes e promotores. A Comissão Especial da Lei Candir também realiza uma audiência pública. E logo mais, às 10 horas da manhã, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Às 6 da tarde, a Comissão de Relações Exteriores debate a hidrovia dos rios Paraguai e Paraná. E depois de ter sua votação adiada por 30 dias, a redução da maioridade penal volta à pauta da Comissão de Constituição e Justiça, que antes vai debater a proposta. Vamos conversar sobre a agenda das comissões com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Roberto. Quais são os destaques? Bom dia, Tiago. Um bom dia a todos. Pois é, Tiago, essa proposta de emenda à Constituição, ela voltou à pauta da Comissão de Constituição e Justiça no dia 27 de setembro, depois de praticamente um ano parada. Com uma forte mobilização, senadores contrários a essa PEC, eles conseguiram aprovar um requerimento para que a votação fosse adiada por mais 30 dias. A proposta de emenda à Constituição, ela permite a punição de adolescentes entre 16 e 18 anos, mas apenas no caso de crimes graves. Eles seriam punidos pelo Código Penal e não pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas somente a pedido do Ministério Público. O relator, o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, detalhou 15 crimes pelos quais o menor poderia ser punido como adulto. Entre eles, homicídio doloso, latrocínio, estupro, sequestro relâmpago, exploração sexual de crianças e adolescentes e ainda falsificação de remédios. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, apresentou um parecer alternativo, um voto separado, contrário a essa proposta que ele considera inconstitucional, e foi ele quem pediu esse debate, que está marcado para amanhã desta terça-feira. O debate vai contar com a presença de promotores de justiça, defensores públicos, juízes e pedagogos ligados à proteção dos direitos das crianças e do adolescente. Na próxima semana, ela já pode ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça. Agora, Roberto Fragoso, na Comissão de Ciência e Tecnologia, o destaque essa semana vai para a regulamentação do Uber, é isso? Exato. Esse projeto ele estava previsto para passar por 5 comissões no Senado, mas foi apresentado um pedido de urgência e ele seria votado diretamente no plenário. Lá no plenário houve um acordo para que houvesse ao menos essa votação na Comissão de Ciência e Tecnologia, que está marcada para esta terça-feira à tarde. O projeto ele regulamenta o transporte por aplicativos como o do Uber, o Cabify e também o 99Pop, entre outros, e vem movimentando os setores interessados. Na semana retrasada, os motoristas do Uber vieram ao Senado trazer um abaixo-assinado com 815 mil assinaturas contrárias ao projeto. Já na semana passada foi a vez dos taxistas virem se manifestar também. Eles vieram às planadas, cerca de 350 carros de vários estados pedindo a aprovação do projeto. A ideia inicial, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, era que os motoristas dos aplicativos eles precisassem de autorização do poder público e que os carros fossem identificados com placas vermelhas, assim como os táxis. O relatório do senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, ele acaba com essas exigências e ainda com a de que o carro seja do próprio motorista. Mas, em contrapartida, os aplicativos vão ter que manter um cadastro atualizado dos motoristas e ainda verificar todos os antecedentes criminais deles. E os motoristas vão ter que manter seguros contra acidentes para proteger tanto eles quanto os passageiros. Se não houver consenso nessa reunião desta terça-feira, o pedido de urgência vai à votação e a decisão final sobre esse projeto vai ser tomada direto no plenário. Ok, Fragoso, assunto muito importante e para muita gente que utiliza esse serviço. Muito obrigado e bom dia aí na Rádio Senado. Obrigado, um bom dia para vocês na TV. Okay. E como você viu aí na minha conversa com o jornalista Roberto Fragoso, um dos assuntos de destaque dessa semana deve ser a regulamentação dos aplicativos para transporte de passageiros tipo Uber e Cabify. Existem 2 propostas na casa, uma veio da Câmara e é defendida por taxistas, que pedem rapidez na votação. O outro texto, mais ao gosto das empresas de aplicativos, tem apoio do relator aqui no Senado. Entre os parlamentares, ainda não há consenso. Por isso, as tentativas de se colocar o projeto em votação não têm dado certo.
Temos aqui sobre a mesa. O presidente até colocou em votação o pedido de urgência para regulamentar os aplicativos como o Uber, Cabify e 99, mas não houve acordo em plenário. Nós estamos tendo uma caravana de taxistas do Brasil inteiro, um povo sofredor que merece discussão. Ninguém está proibindo o Uber, é regulamentando. Então nós temos que enfrentar, tem temas que a gente tem que enfrentar. Que nós possamos levar esse assunto numa discussão e num debate com as duas categorias, porque nós estamos cansados de saber que, neste caso, nesse exato momento, os taxistas do Brasil e os mototaxistas estão prejudicados. Esse entendimento não sendo alcançado, nós precisamos deliberar essa questão. E por quê? Porque o serviço de Uber não pode continuar sem ser regulamentado. A dificuldade está na hora de decidir o espaço que o Estado deve ter na regulamentação do transporte remunerado privado. No texto original da Câmara, a fiscalização fica por conta dos municípios e do Distrito Federal. É preciso que haja o poder do município de delimitar um máximo de automóveis a serem utilizados como Uber. Precisamos definir essa questão da placa vermelha, porque no caso da placa vermelha necessariamente teria que ser um automóvel de aluguel, fugiria um pouco do espírito daquilo que é o Uber. Já o relator do projeto no Senado acredita que o texto da Câmara retira a livre concorrência dos aplicativos, que passariam a funcionar como um táxi. Ele sugere outras regras para controlar e fiscalizar carros e motoristas. A empresa ter pelo menos uma representação no Brasil e cadastro atualizado de todos os motoristas. Ele não exige placa especial. Eu acho muito difícil nós aprovarmos direto o projeto que veio da Câmara. Que o projeto que veio da Câmara, ele torna o Uber, na verdade, um táxi, porque ele exige que o Uber use placa vermelha. Quando usa placa vermelha, é concessão do poder público. Aí vira um instrumento político na mão do poder público, que nós não queremos. Queremos liberdade para todos que usam aplicativos. A discussão do texto tem enchido os corredores do Senado. Muitos taxistas vieram pedir a aprovação da urgência para o texto do jeito que veio da Câmara. Que sejam fiscalizados como nós somos fiscalizados, ou seja, que a coisa fica coesa, homogênea e leal, não do jeito que está. Já os donos dos aplicativos são contra o modelo sugerido pela Câmara. Eles defendem uma regulamentação nos moldes apresentados pelo senador Pedro Chaves. Nas redes sociais, fazem campanha contra o projeto original, por considerar que o texto aumenta a burocracia e inviabiliza o serviço. As comissões poderão aprofundar no conhecimento do projeto e, a partir daí, incorporar coisas importantes no projeto, atendendo tanto os taxistas como o pessoal que usa os aplicativos. A Lei de Combate ao Tráfico de Pessoas completa um ano agora, em outubro. A legislação é resultado do trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para investigar essa prática. A senadora Vanessa Graziotin, que presidiu a CPI, e o senador Paulo Paim fazem um balanço sobre a aplicação da lei. Foi uma vitória muito grande, né? Nós não tínhamos uma legislação mais completa que tratasse o enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil, tráfico nacional e tráfico internacional. E quando tivemos uma CPI, eu participei da CPI, nós chegamos à conclusão da necessidade de transformar o Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas e Enfrentamento numa lei, porque teria muito mais força, não é? Agora, infelizmente, a lei ela foi aprovada, ela foi sancionada num momento de uma grave crise econômica, não é? Se por um lado, como instrumento legal, foi um avanço importante, por outro lado, o que nós vimos foi exatamente o contrário, caírem as verbas, não é? Nós vimos o corte de verbas para os programas fundamentais. A lei foi importante, ficou próximo ao que eu chamo das leis que existem no mundo todo. Agora nós, a partir desse momento, podemos, se depender de mim, aumentar ainda mais a penalidade para que ninguém cometa esse crime
da forma que é feito com as pessoas. Por isso que eu defendo a tese que devia ser crime inafiançável, imprescritível, cadeia e multa. O senador Renan Calheiros esteve aqui na TV Senado para participar do programa Cidadania sobre conjuntura política. Na ocasião, ele aproveitou para conversar com o Senado Notícias sobre a situação econômica do país. E a avaliação do senador não é positiva. Nós temos um déficit de 159 bilhões de reais. Não é verdade que a economia está se levantando, infelizmente, eu digo isso, infelizmente, porque economia é consumo, continua caindo, gasto público, que continua aumentando, comércio exterior, nós tivemos um superávit em função do aumento da nossa safra, né, mais de 10% em 2017, mas isso não acontecerá no próximo ano e é investimento. O governo cortou todos os investimentos públicos e os investimentos privados, eles não vêm porque, dentre outras coisas, faltam segurança jurídica no país. E a nossa edição fica por aqui. Você pode rever as reportagens na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia, sua audiência e continue sintonizado aqui na TV Senado.